Nós mulheres precisamos nos apoiar, né? Nós mulheres precisamos de não nos apontar o dedo ou fazermos julgamentos umas às outras, mas sim nos apoiarmos, nos ajudarmos, dar a mão uma à outra e enfrentar assim, né, essa vida juntas, que não é fácil. Nada como o apoio de uma amiga e também de uma amiga que não está necessariamente em presença com você, na sua frente nesse momento, mas que mesmo online, essa amiga virtual, né, vai te dar as mãos, vai ouvir o que que você tem para dizer, vai te dar conselhos, vai te dar uma opinião. E esse vídeo hoje vai tratar exatamente sobre isso, sobre mulheres que se dão a mão e se apoiam em momentos, em situações da vida que não são fáceis de enfrentar, como o divórcio. Eu passei por divórcio. Se você também passou, então você sabe o que é. Se você não passou e acha que vai passar, você deve estar preocupada com o que você poderá enfrentar. E se você, por graça divina, né, e nunca vai passar por isso, mas você tá aí também para apoiar mulheres que enfrentam isso, gente, isso é muito legal. Apoiarmos uma outra, dar a mão, ouvir, sabe? Nada como você ouvir uma pessoa, poder ajudá-la a entender às vezes porque a pessoa que está no meio do turbilhão de uma história, às vezes ela fica confusa, o que que aconteceu? O que que aconteceu com o meu casamento? Por que chegou ao fim? Às vezes a pessoa sabe, muitas vezes ela sabe, mas tem dúvidas, né? E às vezes são tantas situações, né? Então nada como apoiarmos uma outra. Gente, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Aline e aqui você está no Café e Conversa com Nini, um canal onde nós falamos sobre vários assuntos muito focados no universo feminino. Aqui nós vamos ouvir relatos de algumas mulheres que enfrentaram, que enfrentam o divórcio e elas vão contar a experiência delas, como que chegou a isso, o que que aconteceu. Espero que vocês gostem desse vídeo, fiquem aqui comigo, deixem seu comentário, curta esse vídeo, me dê uma forcinha, tá bom? Eu amo ter vocês aqui comigo. Vamos lá? O primeiro relato é Dicas da Milk, Camila Milk. Ela vai dizer como ela superou um divórcio aos 22 anos. Apenas 22 anos. Eu acho que essa foi uma das perguntas que eu mais li, um dos comentários que mais teve nos meus últimos vídeos, onde eu conto do meu divórcio. Além de vocês falarem que minha pele estava seca, eu uso hidratante, tá, gente? Eu contei pra vocês como foi o dia do divórcio, mas eu não contei pra vocês como foi o pós, né? Quando ele saiu de casa, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu só chorava, só chorava, só chorava. E eu de fato acreditava que aquilo era algo momentâneo, que ele voltaria. Aquilo não entrava na minha cabeça. E muitas de vocês perguntaram: ah, mas ele não dava sinais? Não, gente, como eu disse pra vocês e reforço, era um relacionamento muito saudável, sempre foi, sempre foi. Eram quase 7 anos juntos já. Nos últimos meses, desde que ele estava na faculdade, que as coisas começaram a desandar, porque foram várias coisas acontecendo antes dessa viagem. Depois eu posso trazer um outro vídeo aqui, mas foram várias falhinhas que eu fui pegando, sabe? Então tava desgastado, mas ali, num curto período de 2, 3 meses. Quem é casado sabe que passa por fases assim e eu achei que poderia recuperar. Então, quando ele foi embora, eu não contei pra ninguém, só pra uma amiga minha do condomínio que eu já falei pra vocês. E aí, quando eu vi o vídeo dele na chopada com a menina, que foi o dia que eu fui atrás e peguei o carro, foi o dia que eu falei, cara, realmente deu ruim. Então, nesse dia que eu peguei o carro, eu joguei um monte de roupa minha pra dentro do carro e vim pra casa da minha mãe, que é em outra cidade do que eu morava, né? Mas é do lado, coladinho. E aí eu vim pra casa da minha mãe e minha mãe não entendeu nada quando eu cheguei aqui. Eu cheguei voada com o carro, ela não entendeu absolutamente nada. E aí eu falei, cara, ele foi embora e ela. Ninguém entendia, gente. Quando eu contava pras pessoas, ninguém entendia. E as primeiras semanas foram muito difíceis. Eu não queria aceitar. Eu andava com uma aliança porque eu não queria que as pessoas me perguntassem sobre aquilo. Eu não queria que as pessoas soubessem porque eu não queria que as pessoas me perguntassem. Eu não conseguia falar sobre aquilo, me doía muito. E nas primeiras semanas, eu corri muito atrás dele. Muito. Porque eu ficava, cara, não pode ser, não pode, ele tá vislumbrado. Ou, ai, será que eu sou chata demais? Nos comentários vocês estão me chamando de chata, vocês acham que eu não tô lendo, não? E aí eu comecei a ir atrás dele. Eu mandava mensagem falando, cara, não é possível.
não, você tá fora de si, você não tá pensando direito, vamos conversar, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Eu aceito que você saia pra beber no bar, eu aceito que você fique até de tarde da noite bebendo, eu aceito que você Nossa, fume, eu aceito que você faça o que você quiser, meu querido, mas pelo amor de Deus, volta. não sei o que vocês acham, mas assim, jamais se humilhe ao ponto de dizer que aceita qualquer coisa, mas não vai embora. Acredito que, assim, quem já fez algo, quem já disse algo desse tipo, ou algo parecido, né? Eu já disse algo parecido, não exatamente com essas palavras, mas já, assim, demonstrei com atitudes que às vezes aceitaria certas coisas, certas atitudes ou falas. Gente, não façam isso. Hoje, com a idade que eu tenho, a experiência de vida que eu tenho, após alguns relacionamentos, eu aprendi, se uma pessoa quer estar com você, ela vai estar, e sem que você tenha que se humilhar, né? Então, tudo vai caminhar de forma boa, correta, de forma a que o relacionamento seja agradável e de que ninguém, nenhum dos dois tenham que se humilhar um para o outro, né? Então, jamais façam isso, é o meu conselho. Acho que vocês pensam do mesmo jeito, né? Não vale a pena nem em casos de matrimônio, tá? Que é mais sério do que. Tem gente que faz isso em caso de namoro, mas nem em caso de matrimônio, jamais façam isso, ok? Ah, aceitar qualquer tipo de atitude, abuso psicológico e qualquer tipo de coisa para estar com alguém, não, não, não. De jeito nenhum. Volta pra esse casamento. Eu tava tipo assim, eu tava desesperada, realmente, tá, gente? Não faz isso não, garota. Eu Não fiz. faço. Ele, Não pelo faço. menos, me respondia, né? Acho que ele viu o tanto que eu tava sofrendo e assim, gente, a gente tava junto desde que eu tinha 15 anos. Então eu acho que no fundo ele entende a dor que eu senti. Eu entendo que ele não queria mais estar junto, mas eu acho que ele entende que eu tava mal, então ele pelo menos me respondia. E algumas vezes ele veio me encontrar. Eu pedi para ele vir me encontrar. A gente não teve nenhuma recaída nunca, a gente nunca ficou desde depois desse dia. Mas nas primeiras semanas eu pedi para encontrar ele algumas vezes pra gente conversar, porque eu precisava muito falar, precisava muito entender, porque aquilo não entrava na minha cabeça como que ia acabar um casamento assim. Em algumas dessas vezes que ele me encontrou, ele falava pra mim que ele estava muito confuso. E toda vez que ele falava pra mim que ele estava muito confuso, era quando mais eu me alimentava de esperanças, sabe? Eu ficava criando na minha cabeça, ah, ele tá confuso, ele vai voltar e tudo mais. E nesse processo, em apenas 2 semanas, eu emagreci 7 quilos. Porque eu tava tão ansiosa com a possibilidade dele voltar, tão nervosa com tudo aquilo, sabe? Que eu não comia. E tudo que eu comia me dava extrema dor de barriga. E aí, eu trabalhando, né, vida seguindo, eu falei, cara, eu simplesmente não comia pra não ter dor de barriga. Então eu emagreci 7 quilos em 2 semanas. Todo mundo viu, todo mundo sabia que tinha um. Tem gente que brinca, né? Ah, eu emagreço com o fim do relacionamento, né? Aí tem outras que falam, na verdade eu engordo, né? Porque eu entro no pote de sorvete. Ah, cada pessoa vai enfrentar de uma forma, né? No meu caso, eu também já emagreci por causa de fim de relacionamento. E bom, tem o fato de que às vezes você tá querendo emagrecer, então você fica super animada e tudo, gente, mas não é bom, não é uma forma boa de emagrecer e nada saudável, né? Porque, na verdade, se você emagrece tão rápido assim, é porque você parou, você vai cortar, né, alimentos, proteínas, coisas úteis ao seu corpo, alimentos úteis ao seu corpo, porque você não está bem psicologicamente, né? E o psicológico, ele pode sim influenciar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa imunidade, então acaba sendo muito prejudicial a nós, né? E o que ela está dizendo, infelizmente, é fato. O psicológico, então, ele pode sim afetar e muito, né, a nossa saúde. Uma coisa estranha acontecendo comigo, mas eu não queria falar ainda. E aí, numa dessas vezes que a gente se encontrou, ele falava pra mim, né, que tava muito confuso, que o que ele queria mesmo era viver a vida, que ele queria viajar, que ele queria conhecer novos lugares. Teve até uma vez que ele falou pra mim que ele tava programando uma viagem pro Uruguai, que ele ia tentar a vida no Uruguai. Umas paradas assim, sabe, bem louquitas. E, gente, tem um ponto. Ele mudou tanto, 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 tanto nesse período que nem o emprego dele que ele queria mais. Deu até BO no emprego dele. Até do emprego ele foi demitido. Tudo nesse
curto período de tempo. Tipo assim, a gente separou em 2 semanas, ele foi demitido e a vida dele fez isso aqui. Mas voltando, um desses dias que a gente se encontrou, eu tava ali insistindo, e ele falando pra mim, Camila, não quero. Foi o dia que ele falou que ele queria ir pra fora, né, pro Uruguai e tal. Aí, beleza, eu tava de carona com ele já estava com o carro de volta. Eu tenho que atualizar vocês do carro, né? Ele já estava com o carro, eu estava sem carro. A gente tinha ido numa cidade vizinha pra conversar sem que ninguém nos visse. Fiz merda aqui. E aí, na volta, eu pedi pra ele me trazer em casa, ele me trouxe. E aí eu lembro, gente, esse foi o dia que eu virei a minha chave. Que eu virei pra ele. Quando ele tava chegando em casa, eu falei, querido, falei o nome dele, né? Falei, olha, eu tô insistindo muito. Eu realmente tô insistindo pra que a gente volte, porque eu acho que um casamento não tem que terminar assim. Só que eu tô cansando. E uma hora eu vou cansar. E a hora que eu cansar, eu me conheço. Eu não vou voltar mais atrás. Aí você sabe o que ele me respondeu? Gente, essa frase. Ele virou pra mim e falou assim, Camila, então faz o seguinte, cansa logo pra ser mais rápido. Nossa. Gente, Tá bom pra você? Gente, gente, é muita humilhação. Por isso que eu digo, não se humilhe para um homem, não chegue a isso. Mas eu entendo quando a pessoa tá dentro daquele sentimento, daquele turbilhão, um fim que ela não deseja, infelizmente, então ela acaba tendo atitudes aqui, como a atitude, né, que a Camila teve. Não é sua culpa, Camila, não se julgue, sabe? Infelizmente, nossas atitudes em momentos de dor, de decepção, de dor, de um trauma, nossas atitudes não são pensadas, né, nossas falas não são pensadas. No caso, o que ele queria, pela fala dele, se percebe, ele a única coisa que ele queria é que você desistisse dele e deixasse ele em paz. Ele não queria esse casamento, ele não quer esse relacionamento. E ele pode vir a mudar de ideia no futuro, caso, por exemplo, não sei, você insista muito ou você pare de procurá-lo? Pode. Mas naquele momento que ele diz isso, Camila, ele está querendo isso, exatamente isso que ele está dizendo, você longe. E o fato de você insistir, 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 deixa esse homem muito mais distante, tá? E não quer dizer também que caso você deixe de insistir, ele volte para você. Não é nada disso. Mas o fato de você insistir tanto, Camila, naquele momento, aí você só piorava a situação, o atrito entre vocês dois, porque ele quer você longe, você quer ele perto. Então ele te empurra, você puxa. E o que acontece? Ele tá empurrando, você tá puxando. A força não tá batendo, né? Que para bater ele tem que puxar e você puxar também, né? Vocês dois se, né, juntos, ótimo. Mas não, se fosse também o contrário, ele empurra, você empurra, ou seja, nenhum dos dois querem. Mas no caso ele empurra, você puxa, a força não tá batendo, concorda? E era isso que estava acontecendo, infelizmente, não traz um resultado positivo para nenhum dos dois, mas para mim, no meu modo de pensar, principalmente para você. Para ele ficava de saco cheio, sei lá, no pé dele e tal. E ele não querendo, né? E para você a dor, né? A dor no coração, se sentindo ferida, magoada, traída. Não é fácil, não. quando ele falou isso, eu travei. Eu fiquei assim, tipo, sério. Saí do carro, virei pra ele e falei, tá bom. Saí do carro. E a partir daquele dia, virou isso aqui na minha cabeça. Parece que Deus pegou, virou uma manoplinha aqui e falou, agora vai, filha, segue sua vida. E eu parei total de correr atrás dele. Eu parei total de pensar em qualquer hipótese que poderia Graças a ser de nós Deus. dois juntos. E eu comecei apenas a focar em mim. Em como seria minha vida a partir dali, como seria minha vida sozinha, como que eu ia me reestruturar, o que eu ia fazer. E foi assim. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi virar essa chave, parar de olhar para esse antigo relacionamento e começar a olhar para mim
E comecei a olhar com uma ótica, ok, o que que tem de positivo agora? O que que eu vou É. tirar de positivo disso? Não tô dizendo que divórcio é positivo, tá? Não. Mas tô dizendo que toda situação tem um lado positivo. É. Então, a partir de agora, eu sozinha, com 22 anos, com meu salário só pra mim, sem ter mais financiamentos da vida aí, que depois eu conto pra vocês. E aí, como é que vai ser minha vida a partir disso? E aí, minha vida fluiu. Então, com um mês, mais ou menos, um mês e meio, eu já era outra pessoa. Eu já estava muito mais magra, eu já estava muito mais bonita, porque eu tinha saído daquele. Sabe quando o negócio vai te corroendo, vai te corroendo, vai te corroendo tanto, você vai ficando feia, você vai ficando estranha, você vai ficando sem energia? Eu tava assim. E aí, logo, as pessoas começaram a saber que a gente tinha separado, meninos, homens começaram a vir atrás de mim, enfim, né, gente? A vida seguiu. Fui conhecer novas pessoas, conheci novas pessoas, vivi momentos muito legais, viajei. E fui vivendo e decidi simples e puramente que eu iria viver. E eu vivi, tá, filha? 2019 foi um ano pra muita gente. E ó, os 6 meses que eu vivi de 2019, minha amiga. Então a chave pra eu superar e pra eu te responder como eu superei um divórcio com 22 anos foi sendo o mais realista possível. Olhando e falando, ok, eu não tenho como mudar essa situação, foi uma escolha dele, eu não escolheria isso, mas foi uma escolha dele e eu não tenho como mudar. O que eu podia fazer, eu já fiz. Ele não Claro. quer? Então tá, o que eu vou fazer daqui pra frente? Como vai ser a minha vida daqui pra frente? E foi só isso, gente. Eu só encarei a realidade nua e crua e segui e busquei coisas que me faziam bem, que me faziam feliz. E aí eu descobri uma nova Camila. E eu não posso deixar de falar o quanto Deus me sustentou, gente, porque hoje eu falo isso, tem uns 5 anos que isso aconteceu. Muita coisa do que aconteceu do meu relacionamento com ele, eu não lembrava. Eu fui lembrar esse ano. Eu não lembrava, tipo, dos momentos, dos momentos felizes que a gente teve. Não lembrava, eu só lembrava das coisas ruins. Parece que a minha memória só guardou aquilo meio que pra eu me proteger e não ficar lembrando das coisas boas, sabe? Eu digo que foi Deus que fez isso, né? Que Deus tirou tudo de bom que tinha pra eu não lembrar e pra eu conseguir seguir em frente. Então, naquela época, eu só lembrava das coisas ruins, porque a gente foi muita coisa, aconteceu muita coisa antes disso, depois disso, vocês não têm ideia. E pensar nisso e ver que eu estava bem sozinha, que eu tinha pessoas ali comigo, que eu não estava desamparada e tal, foi o suficiente para eu seguir em frente. E, gente, como a minha vida mudou. Então é isso, gente. Quando ela falou: "Não, chega, eu não quero mais sofrer, eu não me permito mais sofrer, eu não quero mais estar nessa situação", então ela tomou uma decisão e essa decisão fez com que a vida dela mudasse completamente para melhor. Ela se reinventou, ela se curou, procurou Deus. Caso você vai procurar a sua fé, que seja em Deus, que não seja, né? Caso você seja até ateu, não sei qual é o caso, mas o que interessa é o seguinte: procure a sua força interna, a sua fé, a sua força em Deus, em Jesus, mas procure superar, procure seguir em frente. Não vale a pena mesmo a gente se afundar por causa de um outro ser humano, gente, que não tá nem aí pra gente. Que não tá nem aí se a gente comeu, se a gente tá doente, se a gente tá vivo, entendeu? É fácil? Claro que não. Vocês viram o processo dela. Foi doloroso. Ela ouviu coisas que a feriu, que a machucou muito. Então não é fácil, né, cada um vai ter um tempo, mas, se você tem alguém do seu lado, pra pedir força, pra, né, que peça ajuda. Se você tem uma amiga, uma mãe, uma irmã, peça ajuda. Ou se você puder fazer terapia, faça terapia, mas procure sair disso. Tente, se esforce dia após dia, mesmo que você esteja sem nenhuma força. Saia. Lute para sair, né? No caso, você vai estar lutando. Vamos para uma outra história. Não são histórias fáceis, mas que pode ajudar quem está passando por isso. E também pode ajudar a entender pessoas que nunca passaram por isso, a entender como que acontece, como que é esse processo.
para quem passa, e isso ajuda às vezes até a pessoa a olhar o próprio casamento como está e a melhorar coisas que talvez ela esteja errando. Então são muitas situações, é muito legal a gente poder ver outras histórias e através dessas histórias entender a nossa própria história. Certo, agora eu vou colocar para vocês a história aqui da Dani Vieira, que vai nos contar por que ela decidiu se separar. Vamos lá, Dani. Dani Vieira 5, ok? Se você quer segui-la na rede vizinha, é Dani Vieira 5. 5 mesmo o número. Esse vídeo não é para incentivar nem para romantizar uma separação, até porque isso é dolorido e muito triste. Estávamos juntos fazia 4 anos e eu decidi pedir o divórcio pelo fato de muitas coisas que aconteceram no nosso relacionamento. Eu fui me magoando a longo prazo e eu não aguentava mais. Foi após eu perder a minha avó de 80 anos pelo motivo de câncer que eu prometi para mim que muitas coisas precisavam ser mudadas na minha vida. Eu senti uma tristeza muito grande porque já havia 2 anos que eu e ele estavam empurrando realmente nosso casamento com a barriga. E às vezes por questão de comodismo, questão de casa, de filho, da nossa própria vida na internet. E um dia eu cheguei em si e vi que eu tava mais triste do que feliz. Todo momento eu tava triste, a gente não tinha carinho, não tinha mais respeito e nem atenção um pelo outro. Então isso pesou muito na nossa relação e eu acabei pedindo o divórcio. Foram meses e meses aí pensando e repensando, porque essa decisão é muito dolorida. E não é só tomar decisão, depois o processo é muito triste, não só... Isso mesmo, né? Ter coragem também é deixar partir, mas ter essa coragem não significa que você simplesmente teve coragem do nada. É muito difícil, às vezes, chegar ao ponto de ter essa coragem, porque a mulher, geralmente a mulher passa por cima de muitas coisas para manter um casamento. Então, ela fica colocando na balança, não, mas ele é bom nisso, por que que eu vou fazer isso? Ah, por causa disso, porque ele me trai, por que que eu vou largar ele? Ele me trai, mas ele, sei lá, ele é provedor? Ou então, ele não me trai, ele me trata mal, ele me xinga, ele me humilha com palavras, mas ele não me trai. E também ele é provedor, então por que que eu vou fazer isso? Então ela tá ali, né? Colocando na balança, colocando na balança. Mas chega uma hora que a bolha estoura, que ela fala: Poxa, eu não tô feliz. Vale a pena, sou tão jovem. Você vê que aqui eu estou trazendo para vocês, mulheres jovens, e mesmo uma mulher que já não é tão jovem, uma idade assim a mais, né? Não interessa qual a idade, mas que ela já não se sente tão jovem. Mas, gente, cada ano de sofrimento em um relacionamento ruim é um ano perdido, porque essa experiência de vida é uma só. Concordam? Pensem nisso. Se eu tenho mais 10, 20, 30, 40, 50 anos de vida, colocar assim. Então, são 5 anos de sofrimento, 10 anos de sofrimento, de infelicidade. Isso foi uma coisa que eu pensava muito quando eu tinha que decidir tomar essa decisão do divórcio. Eu pensava, nossa, com a idade que eu estou, se eu continuo nesse casamento, serão mais 30, 40 anos de dor, de sofrimento. Eu não suporto isso. Eu não posso viver isso. Mais 10, 15, 20, 30 anos. É uma forma que pode te ajudar a decidir se você quer mesmo chegar ao fim ou não. Quando você pensa no futuro, a quantidade de anos que você vai perder, a quantidade de anos que você vai estar infeliz ao lado de alguém que te faz tão infeliz, que te faz tão mal, entende? Para mim, mas para minha filha, para familiares, mas é um caminho solitário, onde muitas pessoas que se diziam que gostavam da gente abandonam, não conversa. E como eu moro numa cidade sozinha, que a minha família mora em outra, eu acabo ficando muito sozinha. Então eu tenho mais a única rede de apoio que eu tenho é minha filha, conversar com algumas amigas pelo WhatsApp.
E é isso que eu quero falar pra vocês. Quando a gente encontra alguém, a gente tem que dar muito valor nela, tem que dar muito amor, tem que se entregar. Eu nunca casei pensando em separar, mas foi por falta de amor que eu decidi largar esse casamento. Então agora eu deixo nas mãos de Deus, vou vivendo a minha vida um dia após o outro e vou gravando aqui pra vocês. Então, homens e mulheres, se vocês amem de verdade, dá carinho, dá atenção, não custa nada. E depois que tem uma ruptura, é muito difícil voltar atrás. Então, eu tô passando por esse processo que não é nada fácil. E eu repito várias vezes aqui que eu não quero romantizar e nem falar que é fácil, porque é uma jornada muito difícil. Só Deus sabe o tanto que eu tô lutando todos os dias para me manter em pé e fazer as coisas, porque eu tenho uma filha de 3 aninhos e eu não quero desistir por ela. Mesmo que teve essa separação, eu passei muitos momentos bons do lado dele, assim como eu tenho certeza que ele também passou do meu lado, e segue aí um respeito um pelo outro, até porque a gente tem uma filha de 3 anos e eu quero que ela saiba que ela é muito amada por mim e muito amada por ele. Então eu sempre vou deixar ela próximo dele, sempre vou manter ela em contato com ele, sempre visitando, dormindo, viajando, porque é o paizinho dela. Tá vendo, gente? É isso. Ela está certíssima, né? Vocês veem mais um caso aqui que não foi fácil. O fim foi difícil a decisão, mas que agora ela se sente. Ela sente que ela fez o certo, porque eles estavam infelizes juntos, né? E uma vida inteira de infelicidade, como eu disse, não compensa. É muito sofrimento para esse casal. Ok, e a questão financeira? A maioria das pessoas que não se divorciam, muitas das vezes envolve dinheiro financeiro. Porque, né, o casal tá ali junto, né, compram coisas juntos, juntos adquirem bens, ou então às vezes nem adquiriram bens, mas dividem. Tem ali às vezes ele vai sustentar a casa, então a mulher não tem um trabalho ou ganha muito pouco para se sustentar, ou às vezes eles dividem e também a mulher pensa, poxa, como eu vou me sustentar sozinha, porque aqui eu tenho ele comigo. Então a questão financeira é uma questão assim que pesa muito na hora da decisão de um divórcio. Então vamos ver aqui o caso dele, Nana Machado, tá? Então seria dele, né, de diário, né, Nana Machado, tá bom? Depois de 8 anos de casado, eu resolvi me divorciar. E não foi um processo simples, na verdade. Me divorciar era algo que já sondava minha mente há muito tempo, mas de fato, minha situação financeira por muito tempo foi um dos pontos que me impediram de tomar essa decisão. E obviamente, né, não só o financeiro, mas quando a gente casa, a gente não quer que dê errado, né? Então, quando eu vi que também não ia dar certo, eu me senti um pouco orgulhosa, né, de, tipo, querer me divorciar e meio que falar pras pessoas, né, tipo, tá, deu errado. Esse dia ele pediu o divórcio, a gente decidiu continuar morando juntos, né, até que eu quitasse algumas dívidas e dívidas em comum também que tínhamos. Seria um tempo também pra que eu conseguisse me organizar financeiramente pra sair, né, do apartamento que a gente morava, porque era alugado e eu não queria continuar morando lá. Então ele permaneceria e eu sairia. Mas acabou que no meio tempo ele conheceu uma pessoa, então as coisas começaram a ficar muito insuportáveis em casa. E ele queria tocar a vida dele, queria seguir em frente, né. Então ele começou a fazer ali uma certa pressão pra eu sair de casa. Fui embora, né, com o nome sujo, endividada, com o cartão de crédito dele. E só com o dinheirinho mesmo de fazer as compras do mês, que inclusive eu fiz as compras do mercado, tipo, no cartão de crédito pra pagar no mês seguinte. E fui morar na República, dividindo quarto com uma menina e apartamento com 7 meninas. Moral da história. Se você quer se divorciar, não espera. Nunca vai ser o momento certo. A gente sempre vai achar que não tá preparado o suficiente, ou que as circunstâncias não são as ideais. No fim das contas, eu consegui abrir minha clínica. Hoje a minha agenda é cheia. Eu também ganho dinheiro de outras formas, né, além da psicologia clínica. Então, eu tô aqui. É isso. Um beijo. Como vocês viram, ela enfrentou então um divórcio, saiu com a mão na frente e outra atrás, teve que comprar no cartão de crédito, fazer as despesas dela para o próximo mês, dividir quarto com uma moça e um apartamento com 7 meninas, que ela disse. Foi fácil para ela? Não. E vocês viram o conselho dela aqui no final. Mesmo assim, fez o certo, porque ela ia ficar ali se humilhando, né, com aquele rapaz por causa da questão financeira. Então ela preferiu deixar o padrão de vida dela cair
morar com estranhos, mas sair daquela situação penosa, aquela situação que estava trazendo tanta dor para ela. Agora nós vamos ver aqui a história da maripereira.blog, que vai contar como foi a primeira noite dela sozinha depois de 12 anos de casamento. Como foi essa primeira noite, Mari, né? Conta pra nós, Mari. Vim acompanhar a menina. Ó, fui organizar a casa que tava uma bagunça. Comecei lavando todas as louças, limpando o fogão, deixando tudo organizado. Arrumei aquelas roupas, só não dobrei, só deixei organizado, porque já tava tarde. Varri, passei um pano na casa todinha. Deixei a casa toda limpinha, toda cheirosinha, organizada, porque no outro dia cedo tinha que trabalhar, né? E, gente, vem me acompanhar, sabe? Nessa nova fase da minha vida, né? Agora de recém-separada. Não foi isso que eu planejei, mas, né? Deus sabe de todas as coisas. Graças a Deus, eu e meus filhos estamos bem. Então, gente, vem acompanhar a minha rotina aqui, menina. E daí, meninas, depois que eu deixei a casa toda organizadinha, tomei um banho, passei um perfume, vim passar meu óleo de mirra, que é cicatrizante, Se hidratante, pode usar até na cuidando pele e sempre. lábios, gente. Tchau, beijo! Foi a minha primeira noite sozinha. Gente, ela limpou a casa toda, Mari. Por que você fez essa limpeza toda, Mari? Você é assim sempre ou você queria fazer aquela limpeza de ambiente, vida nova, tudo novo, tudo limpo? Eu acho que você entrou nessa onda aqui, não sei, não, mas gostei, tá? Parabéns, é isso mesmo. Ver a sua força, a forma como você enfrentou esse momento tão doloroso, nos deixa assim felizes. O fim do casamento é muito doloroso, na minha opinião, principalmente para as mulheres, porque as mulheres têm uma tendência a acreditar mais no relacionamento, acreditar mais que um casamento, filhos, família, né, que vai fazê-la feliz, mas nem sempre isso acontece. É muito bom mesmo quando acontece, mas infelizmente muitas histórias terminam de forma triste, que traz muita dor ao coração dessas mulheres, que traz muita dor aos filhos, quando tem filhos envolvidos, principalmente quando as crianças estão pequeninas e aquela mulher sai às vezes com um problema financeiro, um trabalho que não a sustenta, com crianças, como ela vai fazer, onde ela vai, com quem ela vai deixar essas crianças para poder trabalhar. Gente, tantas questões que envolvem uma separação, um divórcio, e para mim o lado mais frágil, feminino no caso, é o lado que mais sofre, né? A mulher quer estar com os filhos, ela quer continuar com os filhos, porque é um instinto feminino maternal. Todas as mulheres, não quer dizer que todas, mas quase todas, e isso faz com que ela se pergunte: como eu vou trabalhar e cuidar das crianças? Trabalhar para sobreviver, nos sustentar e cuidar das crianças ao mesmo tempo. Temos que levar em consideração que muitos homens não pagam pensão, fogem, né? Até somem de endereço. Ninguém sabe onde eles estão para não pagar pensão. Ou às vezes pagam, mas um valor muito baixo, que não dá nem para meia compra de supermercado, nem para cesta básica, sabe? Existe muitos e muitos e muitos, existem muitos casos assim, em que o valor que eles pagam não dá nem para uma cesta básica, nem meia cesta básica. E como que fica? Se essa mulher ainda tem um apoio, uma rede familiar, amigos, né? Uma rede de apoio, ela ainda consegue, talvez, mas tem algumas que não tem, gente. Então, olha, não é brincadeira. Força mulheres, força a todas as mulheres que estão passando por isso nesse momento. Se você está passando por isso, busque ajude. Não tente não enfrentar isso sozinha. Mas não se deixe bater, sabe? Se você é uma pessoa de fé, busque sua oração e acredite no dia de amanhã. Acredite que você vai enfrentar isso tudo, que você vai sair disso tudo bem, que seus filhos vão ficar bem, que você vai ficar bem, tá bom? Você não precisa de um homem para que você fique bem. Você pode sim ficar bem sozinha ou com seus filhos, sozinha e com seus filhos, né? Você não precisa de
um homem para dizer que você tem que ficar com ele para ficar bem, ok? Não. Você só vai estar em um relacionamento se esse relacionamento te faz bem. Mas se esse relacionamento te faz muito mal, não pense que você precisa estar nesse relacionamento. De jeito nenhum. Esse é o meu conselho para você. Foi muito bom ter você comigo aqui até o final. Se você ficou comigo aqui até o final, comente aqui. Fiquei, Aline, até o final. Gostei das histórias, Aline. E é isso, tá? Para mim, esse tema, né? O meu canal é voltado para o universo feminino, para histórias também que nos inspiram, histórias inspiradoras. E é isso, sabe? É a mensagem que eu quero passar e deixar nesse mundo. Beijo, obrigada por você ter ficado comigo até o final. Bye, até o próximo vídeo, breve, breve.